Algumas pessoas nascem em um mundo que não tem lugar para elas. Ayana era uma dessas pessoas. Quando Kalum a viu pela primeira vez agachada atrás da mercearia geral, vasculhando restos de vegetais descartados como um animal faminto, percebeu três coisas imediatamente. Suas roupas não passavam de trapos rasgados mantidos juntos por tiras de couro. Seu corpo era enorme, imponente e musculoso de uma forma que fazia homens adultos recuarem instintivamente. E seus olhos carregavam um tipo de vergonha que surge quando você é tratado como um monstro por tanto tempo que acaba acreditando nisso. O que Kalum ainda não sabia era que a mulher comendo restos no beco era de sangue real. E o que ele faria por ela nos dias que se seguiriam desencadearia uma tradição antiga que traria 500 guerreiros à sua porta e mudaria a vida de ambos para sempre. O sol da tarde batia na rua empoeirada enquanto Kalum Ashor trancava a porta de sua alfaiataria. 3 anos trabalhando sozinho o ensinaram a apreciar o silêncio. A perda de sua esposa ainda pesava em seu peito, um peso que nunca desaparecia, não importava quantas horas ele passasse curvado sobre sua máquina de costura Singer. Ele havia construído uma vida de rotina e solidão neste pequeno assentamento fronteiriço. Orgulhava-se de seu ofício, mesmo enquanto as pessoas da cidade sussurravam sobre o homem estranho que vivia acima de sua loja e nunca se casava novamente. Ele carregava uma cesta de restos de tecido até o monte de queima quando ouviu o som. Um gemido baixo e desesperado vindo de trás da mercearia de Horus. Kalum parou, suas mãos calejadas apertando o cabo da cesta. O som veio novamente, e desta vez ele o reconheceu pelo que era. Fome. Aquele tipo de fome que corrói por dentro até que a dignidade se torne um luxo que você não pode mais pagar. Ele colocou a cesta no chão e caminhou lentamente em direção ao beco estreito entre os prédios. O cheiro o atingiu primeiro. Pele suja, suor antigo e algo mais, e medo. Quando contornou a esquina, lá estava ela. Era enorme, facilmente mais de 1,80 metros, com ombros mais largos do que a maioria dos homens que ele conhecia. Seus braços eram grossos de músculo, as mãos marcadas e calejadas. Mas foram os trapos que apertaram seu peito. O que ela vestia mal podia ser chamado de roupa. Pedaços rasgados de lona e couro mal se sustentavam, expondo pele escurecida pelo sol esticada sobre músculos poderosos. Seus longos cabelos negros pendiam em nós emaranhados ao redor de um rosto que poderia ser belo se não estivesse oco pela fome e marcado por hematomas. Ela levantou os olhos ao vê-lo se aproximar e seu olhar se encheu de pânico. Tentou se levantar para fugir, mas suas pernas tremeram e ela tropeçou contra a parede. Suas mãos se ergueram defensivamente e Kalum viu cortes recentes nos nós dos dedos. Alguém a havia agredido recentemente, ou ela havia reagido. Ele levantou a mão lentamente, palmas abertas, sem movimentos bruscos. Ele havia aprendido isso ao lidar com animais assustados em sua pequena propriedade fora da cidade. Pessoas não eram tão diferentes quando haviam sido encurraladas muitas vezes. Calma, disse ele suavemente. Não vim causar problemas. Os olhos dela percorreram a rua, calculando rotas de fuga. De perto, ele podia ver a inteligência em seu olhar, a percepção aguçada de alguém que aprendeu a ler o perigo em cada sombra. Ela não falou, mas sua respiração era rápida e superficial. Kalum então percebeu outra coisa. A forma como seu corpo enorme parecia se encolher sobre si mesmo, tentando se tornar menor, invisível. Era uma visão de partir o coração. Uma mulher construída como uma guerreira tentando desaparecer. Ele lentamente colocou a mão no bolso do colete e retirou a carne seca e o pão que havia guardado para sua refeição da noite. Colocou no chão entre eles e deu 3 passos para trás. Você parece precisar mais disso do que eu. Ela olhou para a comida, depois para ele, com suspeita estampada em cada linha do rosto. Ele quase podia ouvir seus pensamentos: o que ele quer? Qual é o preço? Nada vem de graça. Não para alguém como eu. Sem condições, disse Kalum, lendo sua hesitação. Só comida, isso é tudo. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Então, seu estômago traiu-a com um rugido alto que ecoou no espaço estreito.
Sua mandíbula se contraiu, e algo que parecia vergonha passou por seus traços, mas a fome venceu o orgulho. Ela avançou, agarrou a comida e recuou para a parede distante em um movimento fluido. Seus movimentos tinham uma estranha graça, apesar do desespero. Ela devorou o pão com dentes fortes e brancos, quase sem mastigar, os olhos nunca deixando-os dele. Kalum a observava comer com a intensidade focada de alguém que não sabia de onde viria sua próxima refeição. Ele já tinha visto aquele olhar nos primeiros dias após a morte de sua esposa, quando o luto roubou seu apetite por semanas. Mas isso era diferente. Essa era alguém que vivia à beira da sobrevivência há muito mais tempo. Quando foi a última vez que você teve uma refeição de verdade? Ele perguntou. Ela pausou no meio da mordida, estudando com aqueles olhos escuros e penetrantes. Por um momento, ele achou que ela não responderia. Então ela engoliu e falou pela primeira vez. Sua voz era rouca, sem uso, com um sotaque que ele não conseguia identificar. 4 dias, talvez 5. A simplicidade da honestidade a atingiu mais do que qualquer história de miséria poderia. Sem desculpas, sem súplicas, apenas a verdade crua. Você tem onde ficar esta noite? Seu riso foi amargo e curto. Na floresta. Quando os homens do Saloon não estiverem tentando me expulsar de lá. Kalum sentiu algo mudar em seu peito. Uma decisão se formando antes que ele tivesse pensado completamente. Ele havia passado 3 anos em isolamento cuidadoso, protegendo-se de novas perdas ao se recusar a deixar qualquer um se aproximar. Mas olhando para esta mulher que o mundo havia decidido não merecia a dignidade humana básica, algo que sua esposa costumava dizer voltou à sua mente: só somos tão bons quanto tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada. Eu tenho uma oficina, ouviu-se dizer, anexa à minha loja. É quente e seca. Você poderia ficar lá esta noite. A suspeita voltou aos olhos dela, agora mais intensa. Por quê? Era uma pergunta justa. Em sua experiência, a bondade provavelmente vinha com garras. Por que vai chover? Disse Kalum, olhando para as nuvens escuras que se formavam no horizonte. E por que tenho espaço? O que você quer em troca? A franqueza da pergunta. Sem joguinhos, sem fingimento, apenas instinto de sobrevivência aperfeiçoado pela experiência dura. Nada que você não esteja disposta a dar, e disse ele com cuidado. Um lugar seguro para dormir. É só isso que estou oferecendo. Ela o estudou por um longo tempo, pesando suas palavras contra cada traição que provavelmente tinha suportado. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, ela assentiu. Quando Kalum se virou para conduzi-la de volta à sua loja, captou um movimento pelo canto do olho. 3 homens estavam na entrada do beco, com os rostos torcidos de desprezo. O da frente, Samuel Bridier, era dono do cartório de terras e se considerava a autoridade moral do assentamento. Kalum chamou Samuel, com a voz carregada de falsa preocupação. Afaste-se dessa criatura. Ela é perigosa. A mulher atrás dele se enrijeceu, e Kalum sentiu que ela se preparava para fugir, mas algo dentro dele já havia decidido. Talvez fossem 3 anos de solidão falando. Talvez fosse o luto finalmente empurrando para algo que se parecesse com um propósito. Ou talvez fosse apenas o simples fato de que ele havia olhado em seus olhos e visto uma pessoa, onde todos os outros viam um problema. Ela vem comigo, disse Kalum, baixinho. E quem tiver algum problema com isso pode falar diretamente comigo. O silêncio que se seguiu estava carregado de ameaça não dita. Mas Kalum permaneceu firme, e, depois de um momento, Samuel cuspiu na terra e se afastou, seguido pelos companheiros. Mas eles se lembrariam disso. Pequenas cidades sempre se lembram. Quando ele se virou de volta, a mulher o encarava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Algo entre gratidão e descrença, com um toque de algo que poderia ser esperança, tentando permanecer enterrada. Vamos, disse ele suavemente, antes que mudassem de ideia e decidissem fazer uma cena. Enquanto caminhavam pelas ruas dos fundos em direção à sua loja, Kalum não conseguia se livrar da sensação de que acabará de entrar em um caminho sem destino claro.
A mulher se movia ao lado dele como uma sombra. Seu corpo imenso não produzia som algum, apesar dos cascalhos soltos sob seus pés. Silêncio profissional, aquele que se aprende quando ser visto significa ser ferido. Mas o que nenhum dos dois sabia, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, era que aquele momento, aquele simples ato de misericórdia inesperada, já havia colocado algo em movimento. Algo que esperava nos bastidores do destino exatamente para que esse par improvável se encontrasse. E, até amanhã de manhã, todo o assentamento estaria cercado por 500 guerreiros montados. Todos lá por causa da mulher que caminhava silenciosa ao lado dele. Todos lá por causa do que Calum estava prestes a fazer com sua agulha e linha e sua recusa em ver um monstro onde havia uma pessoa. A oficina cheirava couro, algodão e óleo de máquina. Ayana estava na porta como se estivesse esperando permissão para respirar. Seu corpo enorme parecia grande demais para o espaço, embora a sala fosse generosa. Calum percebeu que ela provavelmente passará tanto tempo ouvindo que ocupava muito espaço que aprendeu a se tornar pequena, mesmo quando não precisava. Acendeu 2 lâmpadas a óleo, espalhando uma luz quente pelo local de trabalho, onde amostras de tecido estavam empilhadas com cuidado. Sua máquina de costura Singer estava no canto, o pedal gasto e liso pelo uso de anos. Prateleiras cobriam as paredes, com carretéis de linha de todas as cores, botões organizados por tamanho e fitas métricas enroladas como cobras adormecidas. Pode se sentar em qualquer lugar, disse Calum, apontando para um banco de madeira firme próximo ao fogão. Vou acender a lareira. Ela se moveu com precisão cuidadosa, cada passo calculado para não derrubar nada. Quando finalmente se sentou, o banco rangeu, mas aguentou. Manteve os olhos baixos, mãos dobradas no colo como uma criança esperando punição. Calum se ocupou com lenha e gravetos, dando-lhe tempo para se adaptar. O silêncio entre eles não era exatamente desconfortável, mas carregava peso, cheio de perguntas que nenhum dos dois sabia como fazer. Quando o fogo pegou e o calor começou a se espalhar pelo ambiente, ele encheu uma bacia com água da bomba do lado de fora e a colocou no banco ao lado dela, junto com um pano limpo e um sabonete. Gestos simples, do tipo que não deveriam parecer revolucionários, mas de alguma forma são. Pode se lavar, se quiser, disse. Estarei no meu trabalho. Tenho encomendas para terminar. Ele se virou deliberadamente, dando-lhe privacidade. Ouviu o suave splash da água, depois os movimentos cuidadosos de alguém se lavando rapidamente e eficientemente, como se pudesse perder a oportunidade a qualquer momento. Quando o som parou, ele esperou mais 1 minuto completo antes de se virar. Ela havia limpado o rosto e as mãos, revelando pele da cor de bronze quente sob as camadas de sujeira. Os hematomas agora se destacavam mais claramente, alguns recentes no maxilar e na maçã do rosto, outros antigos amarelados nos antebraços. Seu cabelo ainda estava emaranhado, mas ligeiramente mais limpo, caindo além dos ombros em ondas espessas. Mas era seu corpo que contava a verdadeira história. Agora que ela estava sentada sob uma luz melhor, Calum pôde ver toda a extensão de sua constituição. Músculos que a maioria dos homens invejaria. Ombros capazes de carregar grandes pesos sem esforço. Braços que claramente haviam feito trabalho físico pesado por anos. Ainda assim, os trapos que ela vestia eram tão inadequados que mal a cobriam. Tiras de lona amarradas com cordões de couro. Tecidos rasgados que poderiam ter sido uma saia. Nada que remotamente se ajustasse ao seu corpo. A pergunta surgiu antes que ele pudesse se conter. Por que você não tem roupas adequadas? Ela levantou os olhos, encontrando-os dele pela primeira vez desde que entraram na oficina. Porque nada serve, nunca serviu. A simples verdade pesou sobre ele. Ele pensou em todos os vestidos em sua loja. Em todas as mulheres que medira e vestira ao longo dos anos, tamanhos padrão que assumiam certas proporções, corpos que se enquadravam em faixas esperadas. Ela existia fora dessas faixas. Fora do que as pessoas consideravam normal ou aceitável. Minha mãe tentou, e continuou Ayana, com voz baixa, mas firme. Quando eu era jovem,
ela ficava acordada até tarde cortando e costurando, mas eu continuava crescendo. Quando eu tinha 12 anos, era mais alta que meu pai. Aos 15, eu já me parecia com isto. Ela gesticulou para seu corpo, sem autopiedade, apenas declarando fatos. As pessoas da minha vila começaram a me chamar de monstro, amaldiçoada. Minha mãe me defendia até o dia em que faleceu. Depois disso, não sobrou ninguém que me visse como humana. Kalum colocou a camisa que estava fazendo a bainha sobre a mesa. Sua vila? Onde ficava? 3 dias a oeste, nas terras altas. Ela fez uma pausa, ponderando quanto revelar. Meu povo vive lá há mais gerações do que qualquer um pode contar. Mas não sou bem-vinda lá há 2 anos. Por causa da minha aparência, por causa de quem recuso ser. A distinção importa. Ele podia ouvir isso em sua voz. Não se tratava apenas da aparência dela. Havia algo mais profundo, algo que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Antes que ele pudesse pressionar mais, passos soaram na escada do lado de fora. Botas pesadas, vários pares, seguidas de 3 batidas secas na porta. Não eram batidas amigáveis, eram exigentes. Ayana se levantou instantaneamente, cada músculo tenso, pronta para fugir ou lutar. Kalum reconheceu o olhar, presa prestes a escapar. Ele levantou uma mão em gesto de acalmar e foi até a porta, abrindo-a apenas o suficiente para bloquear a visão do interior. Samuel Bridger estava no patamar com outros 2 homens do assentamento. Seus rostos mostravam determinação justa, aquela expressão que precede violência disfarçada de justiça. Kalum, disse Samuel, sem rodeios. Precisamos falar sobre aquela coisa que você trouxe para a cidade. O nome dela é Ayana, e respondeu Kalum, calmo. E ela está ficando na minha oficina, em minha propriedade, o que significa que isso não é da sua conta. Só se torna da nossa conta quando você abriga elementos perigosos. Temos famílias aqui, crianças. Essa criatura poderia machucar alguém. Atrás dele, Kalum ouviu a respiração rápida de Ayana. Ele sabia, sem olhar, que ela ouvirá cada palavra, que cada uma atingira como um golpe. Ela é uma pessoa, disse Kalum, agora com a voz mais firme. E, a menos que você tenha provas de um crime, não tem direito de estar aqui fazendo acusações. O maxilar de Samuel se fechou com força. Você está cometendo um erro. Quando algo acontecer, será sua responsabilidade. Então será minha responsabilidade. Agora saia da minha propriedade. Os 3 homens ficaram parados por um longo momento, ponderando suas opções. Kalum manteve a mão na porta, pronto para fechá-la se tentassem passar. Finalmente, Samuel recuou. Não diga que não avisamos, e murmurou, então virou-se e desceu a escada com os companheiros. Kalum fechou e trancou a porta. Quando se virou, Ayana estava encostada na parede do fundo, o corpo todo tremendo. Não de medo, percebeu ele. De raiva, pura, quase incontrolável. É por isso que vivo na floresta, e disse ela, com a voz trêmula. É por isso que como restos e durmo no frio. Porque, onde quer que eu vá, as pessoas veem um monstro, uma ameaça, algo a ser afastado. Eu não vejo um monstro, e disse Kalum, baixinho. Ela riu, amarga e quebrada. Você vai ver. Todos veem, cedo ou tarde. Ele caminhou até suas prateleiras de tecidos e puxou um rolo de algodão resistente, creme, simples, mas de boa qualidade. Depois, outro azul claro. Colocou-os sobre a mesa, abrindo-os. O que está fazendo? Ela perguntou. Tirando suas medidas, e respondeu ele, alcançando a fita métrica. Se você permitir. Ela o encarou como se falasse uma língua estrangeira. Por quê? Porque você merece vestir algo que sirva, algo que faça você se sentir humana em vez de escondida. Por um longo momento, ela não se moveu. Então, lentamente, com cuidado, afastou-se da parede e caminhou em direção à mesa. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ser lágrimas, mas ela as conteve.
O que Kalum não sabia era que essa simples oferta, esse ato básico de dignidade humana, estava prestes a desencadear uma série de eventos que traria o mundo inteiro dela até sua porta. E o que ela não dizia era que, na tradição de seu povo, a pessoa que a veste em honra se torna ligada a você de maneiras que transcendem a simples bondade. Tirar as medidas de Ayana era como desarmar uma armadilha. Cada vez que as mãos de Kalum se aproximavam dela, ela estremecia. Pequenos movimentos involuntários que revelavam mãos que haviam agarrado em vez de pedir. Ele trabalhava lentamente, anunciando cada medida antes de medi-la. Mantendo o toque profissional e breve, seus ombros eram mais largos do que qualquer homem que ele já tivesse vestido. Os braços grossos de músculo, a cintura surpreendentemente estreita apesar da poderosa constituição. Quando mediu sua altura, a fita mostrou 1,90 metros. Ela permaneceu perfeitamente imóvel durante todo o processo, olhos fixos na parede do fundo, respiração superficial. Pode relaxar, disse Kalum, suavemente. Estou quase terminando. Não sei relaxar. Ele podia acreditar nisso. Ela carregava a tensão em cada linha do corpo, enrolada como uma mola, pronta para arrebentar. Quando ele finalmente se afastou e anotou a última medida, ela relaxou visivelmente, aliviada. Quanto tempo vai levar? Perguntou. Kalum estudou os números, fazendo cálculos mentalmente. Um vestido desse tamanho exigirá mais tecido que o normal, mais tempo, mais precisão. 2 dias, talvez 3, se eu trabalhar em horário normal. Ela assentiu, aceitando. Estarei longe até lá. Você não precisa terminá-lo. Longe para onde? Para outro lugar. Para algum lugar onde ainda não tenham decidido que sou uma ameaça. Ela disse isso com naturalidade, como se já tivesse feito esse movimento antes, ficar até que a hostilidade cresça, e então partir antes que as coisas se tornem violentas. Sobrevivência através do movimento constante. Kalum deixou a fita métrica de lado e olhou diretamente para ela. E se você não precisasse continuar fugindo? Não é assim que o mundo funciona. Não para pessoas como eu. Pessoas como você, e ele repetiu. Quer dizer pessoas diferentes. Quero dizer pessoas que assustam os outros apenas por existirem. Ele pensou sobre isso, sobre como os humanos reagem a tudo que está fora do seu entendimento. Sobre como o medo se veste de justiça, proteção, crueldade necessária. Sua esposa costumava dizer que mentes pequenas precisavam de alvos menores. Olhando para Ayana, ele entendeu o que ela queria dizer. Vou te fazer um vestido branco, disse Kalum de repente. Ela piscou, confusa com a especificidade. Por quê? Porque o branco significa algo. Significa limpo, novo, digno. Ele puxou um rolo de algodão branco fino da prateleira mais alta. Um material que ele vinha guardando para algo especial. Significa que você não é o que eles dizem que você é. A expressão de Ayana mudou. Algo vulnerável surgiu em seu rosto antes que ela escondesse de novo. Branco suja. Branco mostra cada mancha. Então faremos resistente o suficiente para lavar. Forte o bastante para durar. Ele espalhou o tecido sobre a mesa, a luz da lâmpada fazendo-o brilhar suavemente. É um bom material, merece ser usado por alguém que saiba apreciá-lo. Ela se aproximou, tocando o tecido, mas puxando a mão como se pudesse contaminá-lo. Seus dedos estavam marcados e calejados, unhas quebradas pelo trabalho duro, não mãos de alguém acostumado a usar vestidos brancos finos. Não posso pagar, disse ela baixinho. Não estou pedindo, respondeu ele. Então por quê? Era a mesma pergunta que ela fizera no beco, por que alguém mostraria a dignidade humana básica sem esperar algo em troca? Kalum não tinha uma resposta simples. Talvez fosse o luto tornando-o imprudente. Talvez fossem 3 anos de isolamento tornando-o faminto por um propósito. Ou talvez fosse apenas que ele olhou em seus olhos e viu alguém que valia a pena ver. Porque todos merecem pelo menos uma coisa que os faça sentir que importam, disse ele. As palavras pairaram no ar entre eles.
A mandíbula de Ayana se moveu como se estivesse mastigando algo doloroso. Quando falou novamente, sua voz mal passava de um sussurro. Na tradição do meu povo, existem regras sobre roupas, sobre o que diferentes cores significam, sobre quem tem direito a vestir certas coisas. Kalum ouviu, percebendo a importância. O branco é sagrado. É usado em cerimônias, em momentos importantes. Ela fez uma pausa, lutando para continuar. Quando uma mulher recebe roupas brancas de alguém de fora de sua família, isso significa algo específico. Significa que essa pessoa a vê como digna de honra, de respeito. Ótimo, disse Kalum. Porque é exatamente isso que estou dizendo. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Na minha tribo, se um homem veste uma mulher de branco, ele declara sua intenção. Ele está dizendo que ela tem valor. E se ela aceita, se veste o que ele fez, está aceitando essa declaração. O peso disso se espalhou pela sala. Kalum podia ver que ela tentava avisá-lo, dar-lhe a chance de recuar antes que se envolvesse em algo que não entendia completamente. Mas olhando para ela, ali de trapos, ombros curvados por uma vida inteira sendo chamada de exagerada, grande demais, diferente demais, ele não conseguia imaginar voltar atrás em sua oferta. Então acho que estou fazendo uma declaração, disse ele. Você nem me conhece. Eu conheço o suficiente. Ela o estudou por um longo momento, procurando armadilhas, motivos ocultos, o momento em que sua bondade mostraria dentes. Mas Kalum apenas permaneceu paciente e firme, esperando sua decisão. Finalmente, ela assentiu. Apenas uma vez, um pequeno movimento que carregava enorme peso. Se eu aceitar isso, disse cuidadosamente, se eu usar o que você fizer, haverá consequências. Meu povo tem memória longa. Eles veem tudo, mesmo quando você acha que estão longe. Que tipo de consequências? Mas ela apenas balançou a cabeça. Termine o vestido primeiro. Depois veremos se você ainda quer que eu o use. Lá fora, a chuva caía com força, tamborilando no telhado em ritmo constante. Kalum foi até a janela e olhou a rua escura. Nenhum movimento, nenhuma lanterna. Todos haviam se refugiado em casa, seguros com suas famílias e suas certezas sobre quem merecia a bondade e quem não merecia. Ele se virou e encontrou Ayana olhando para ele com uma expressão que não conseguia decifrar. Gratidão misturada com medo, esperança misturada com resignação, como se tivesse esperado por algo assim a vida toda, mas nunca acreditando que realmente aconteceria. Descanse um pouco, disse Kalum, apontando para o banco próximo ao fogão, onde havia espalhado cobertores. Vou trabalhar durante a noite. Até de manhã, você terá algo decente para vestir. Ela abriu a boca para protestar, mas a fechou. Em vez disso, disse simplesmente: obrigada. Duas palavras, simples e insuficientes para tudo o que carregavam. Enquanto Ayana se acomodava no banco e Kalum se sentava à máquina Singer, nenhum dos dois poderia saber que, 3 dias a oeste, nas terras altas onde seu povo vivia, os batedores já haviam trazido notícias. Notícias de que a filha do chefe havia sido vista. Notícias de que alguém em um assentamento fronteiriço estava mostrando a ela um tipo de respeito que acionava tradições antigas, obrigações antigas. E ao amanhecer, 500 guerreiros começariam sua jornada. Não para resgatá-la, não para puni-la, mas para testemunhar o que acontecia quando alguém finalmente tratava sua princesa como alguém digna de honra. O ritmo da máquina de costura Singer tornou-se o único som do mundo. Os pés de Kalum acionavam o pedal com precisão treinada, suas mãos guiando o tecido branco sob a agulha em linhas firmes. Ele abandonou seu ritmo cuidadoso habitual. Aquela noite exigia rapidez sem sacrificar a qualidade. Aquela noite importava de maneiras que ele apenas começava a compreender. Ayana estava deitada no banco perto do fogão, mas não dormia. Ele podia perceber pela maneira como respirava, curta e alerta, observando-o trabalhar com os olhos semiabertos. Ele se perguntava o que ela estava pensando, se acreditava que ele realmente terminaria, se havia usado algo feito especialmente para ela em anos, talvez nunca.
O vestido tomou forma lentamente. Ele cortou o tecido generosamente, considerando seus ombros, sua altura, sua estrutura poderosa, linhas simples, sem adornos ou decorações que a fizessem sentir como uma fantasia. Apenas uma construção limpa que se ajustasse ao corpo dela e se movesse com ele, em vez de lutar contra ele. Por volta da meia-noite, ela finalmente falou: "Você não precisa fazer isso." Calum não levantou os olhos do trabalho. "Eu sei." "Então por que está fazendo?" Ele fez uma pausa. Considerando a pergunta, a resposta real residia em algo mais profundo que palavras. Tinha a ver com as últimas palavras de sua esposa antes da febre levá-la. "Cuide de alguém. Não deixe que o luto te torne inútil." Tinha a ver com 3 anos observando a si mesmo tornar-se exatamente o que ela havia alertado. Um homem tão temeroso da perda que havia parado de viver completamente. "Porque eu posso", e finalmente disse, "porque tenho habilidade, materiais e tempo." "E por que você precisa disso?" "Preciso?" repetiu ela, provando a palavra. "Eu consegui sobreviver sem roupas adequadas por 2 anos." Sobreviver não é o mesmo que viver. A verdade disso pairou entre eles. Ela se sentou, o cobertor caindo de seus ombros, a luz do fogo destacando os ângulos de seu rosto. Mesmo exausta e subnutrida, ela era impressionante. Não bela no sentido que a maioria das pessoas usa a palavra, mas bela como uma montanha, imponente, inegável e absolutamente ela mesma. "Na minha aldeia", disse baixinho, "meu pai queria que eu me casasse. Ele tinha 3 homens escolhidos, chefes de tribos aliadas, homens que poderiam trazer força ao nosso povo." Calum continuou trabalhando, percebendo que ela precisava contar essa história, que era importante para entender por que ela havia ficado sozinha por 2 anos. "Recusei os 3, continuou Ayana, "não porque fossem cruéis ou indignos, mas porque queriam que eu fosse menor, mais silenciosa. Queriam uma mulher que ficasse atrás deles, gerasse filhos e nunca questionasse." Ela riu sem humor. "Mas eu já era mais alta que todos eles, mais forte que a maioria de seus guerreiros. Como eu poderia me tornar menos do que sou?" "Então te baniram." "Meu pai fez isso. Disse que eu trouxe vergonha ao nosso povo ao recusar meu dever. Que uma mulher do meu tamanho deveria ser grata porque alguém a queria." Sua voz endureceu. "Ele me deu um dia para partir. Disse que, se eu retornasse, seria tratada como inimiga." A mão de Calum parou sobre o tecido. "Seu próprio pai. Ele é chefe primeiro. Pai depois. É assim que funciona no meu mundo." A amargura na voz dela era merecida. Calum entendeu então por que ela havia vivido como um animal. Ela fora expulsa do único mundo que conhecia sua língua, compreendia sua herança, forçada a assentamentos onde era diferente demais para pertencer, visível demais para se esconder, forte demais para ser ignorada. E sua mãe? Ela faleceu quando eu tinha 16 anos. A febre a levou. Como leva tantos? A expressão de Ayana suavizou ligeiramente. Ela costumava me dizer que eu era exatamente como deveria ser, que o Criador não comete erros, que um dia alguém me veria de verdade. Calum pegou o vestido da mesa de trabalho, examinando as costuras à luz da lâmpada, quase terminado, restando apenas a barra e algum reforço nos ombros. Ela estava certa. Ayana se levantou e se aproximou, atraída pela visão de algo feito especificamente para seu corpo. Ela estendeu a mão, os dedos pairando sobre o tecido branco, sem tocar. "É lindo", e sussurrou. "É prático", e corrigiu Calum. "Resistente o suficiente para durar. Simples o bastante para se mover. Branco o suficiente para fazer uma declaração." "Que declaração?" Ele encontrou os olhos dela. "Que você é exatamente como deveria ser. Que qualquer um que não consegue ver isso é quem tem o problema. Não você." Algo mudou em sua expressão. Uma fissura na armadura que ela havia construído ao redor de si mesma. Por apenas um momento, ele viu a menina que ela devia ter sido antes do mundo ensiná-la a esperar crueldade.
Antes que a rejeição se tornasse constante, ela aprendeu a se rejeitar primeiro. Quando o sol nascer, e disse cuidadosamente, as coisas vão mudar. Meu povo tem formas de saber. Já devem ter ouvido que alguém me mostrou honra, que alguém me deu roupas brancas. Deixe-o saber que você não entende o que isso significa. Então me explique. Mas ela apenas balançou a cabeça. Termine o vestido primeiro. Coloque em mim. Depois veremos se você ainda se sente da mesma forma quando 500 guerreiros cercarem sua casa. O número atingiu como água fria. 500, não um grupo de saque, não um pequeno grupo. Uma tribo inteira mobilizada. Vindo aqui por causa de um vestido. Por causa do que aquele vestido representava em suas tradições. Kalum olhou para o tecido branco em suas mãos, para as horas de trabalho que representava, para o simples ato de decência humana que de alguma forma se tornará uma declaração de guerra ou aliança ou algo completamente diferente que ele não compreendia totalmente. Ele poderia parar agora. Poderia dizer a ela para ir embora antes do amanhecer, poderia se salvar do que viesse com o nascer do sol. Mas olhando para Yana ali, ainda sem acreditar que alguém fizera algo apenas para ela, ele sabia que já havia feito sua escolha. Então acho que é melhor estarmos prontos, ele disse, e voltou para sua máquina de costura. A agulha perfurava o tecido em ritmo constante, cada ponto vinculando-o a consequências que ele ainda não podia ver. O amanhecer chegou pálido e frio. Kalum pousou a tesoura após aparar os últimos fios e ergueu o vestido concluído. Seus olhos ardiam pela falta de sono. Seus dedos doíam após horas de trabalho preciso, mas a peça estava impecável. Algodão branco que cairia corretamente, costuras reforçadas para suportar seus movimentos, decote modesto, mas não restritivo, mangas que acomodavam seus braços musculosos sem apertar. Ele se virou para encontrar a Yana já acordada, sentada ereta no banco, olhando para o vestido com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Medo e desejo misturados, como se ela quisesse desesperadamente vesti-lo, mas estivesse aterrorizada com o que aconteceria ao fazê-lo. Está pronto, disse Kalum simplesmente. Ela se levantou lentamente, sua altura total enfatizando a quantidade de tecido que ele precisou, o cuidado envolvido. Aproximou-se da mesa de trabalho como se ela contivesse algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. Uma vez que eu coloque isto, disse baixinho, não há como voltar atrás. Não para você. Nem para mim. Eu entendo. Você realmente não entende. Mas vai entender. Ela estendeu a mão e pegou o vestido das mãos dele. Os dedos se tocaram, e ele sentiu o quanto ela tremia. Não de frio, mas pelo peso daquele momento, por anos de negação da dignidade básica. Finalmente recebendo algo precioso. Kalum virou-se, dando-lhe privacidade. Ele ouviu o sussurro do tecido. Os sons suaves de ela retirando o trapo que usará por tanto tempo. O deslizar do algodão branco sobre a pele, depois silêncio, longo e pesado. Quando finalmente se virou, sua respiração falhou. A transformação não era exatamente física. Ela ainda era a mesma mulher, mesma altura, mesma estrutura poderosa, mesmas mãos marcadas. Mas o vestido mudou tudo na maneira como ela se portava. Seus ombros, normalmente curvados em postura defensiva, endireitaram-se, o queixo ergueu-se. Ela se manteve em toda a sua altura sem pedir desculpas, e o tecido branco moveu-se com ela como se lhe pertencesse. Ela estava magnífica. Como estou? Perguntou, sua voz menor do que ele jamais ouvirá. Kalum atravessou a sala e ficou diante dela. Mesmo com sua vantagem de altura, ela parecia vulnerável naquele momento, exposta de uma maneira que não tinha nada a ver com roupas e tudo a ver com permitir-se ser vista como digna. Exatamente como você é, disse ele. Alguém que importa. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas piscou rapidamente para contê-las. Provavelmente aprenderá muito que chorar não mudava nada. Que o mundo não se importava com sua dor. Mas isso não era dor. Era outra coisa. Algo que vinha de ser reconhecida como humana após tempo demais sendo tratada como menos.
Kalum fez então algo que os surpreendeu a ambos. Ele estendeu a mão, palma para cima. Um convite, não uma exigência. Ayana olhou para ela por um longo momento. Então, lenta e cuidadosamente, colocou sua mão muito maior na dele. Obrigada, sussurrou. Você não precisa me agradecer pela decência básica. Pela minha experiência, decência básica é a coisa mais rara do mundo. Eles permaneceram ali, na oficina silenciosa, duas pessoas de mundos completamente diferentes conectadas por um simples vestido branco e pelo ato radical de se enxergarem claramente. Lá fora, o assentamento começava a despertar. Galos cantavam. Portas se abriam. A vida continuava sem ideia de que tudo estava prestes a mudar. Então a cabeça de Ayana se ergueu. Todo o seu corpo ficou rígido. Ela puxou a mão de Kalum e dirigiu-se à janela em 3 longos passos. Quando ele a alcançou, ela estava olhando para o horizonte leste. Eles estão vindo, e disse. Ele não viu nada a princípio, apenas a luz pálida da manhã se espalhando pela vegetação rasteira. Então percebeu. Uma linha escura à distância, movendo-se, crescendo. O som os alcançou momentos depois. Distante no início, depois aumentando. O trovejar de centenas de cascos batendo na terra compactada. Quantos? Perguntou Kalum, embora já soubesse. Todos eles. A voz de Ayana estava firme, mas suas mãos apertavam tanto o parapeito da janela que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai enviou todos os guerreiros, todos os homens capazes. Eles vêm para ver o que acontece quando alguém trata a filha do chefe como alguém valiosa. A linha escura se transformou em formas individuais. Cavaleiros, dezenas, tornando-se centenas. Moviam-se com precisão militar, espalhando-se à medida que se aproximavam do assentamento. Não atacando, não carregando, mas cercando, criando um círculo que envolveria toda a área. A oficina de Kalum ficava na periferia da cidade, o que significava que estariam entre os primeiros edifícios incluídos no círculo. Agora ele podia ver rostos, pintura de guerra, cocares de penas, armas carregadas não em ameaça, mas em cerimônia. E isso não era um ataque. Era algo completamente diferente. O que eles querem? Perguntou. Ayana se voltou para ele, o vestido branco captando a luz da manhã. Parecia a saída de uma história, uma lenda. Uma mulher que saíra de um mundo e entrará em outro, trazendo ambos consigo. Eles querem testemunhar um vínculo, e disse. Você me vestiu de branco. Declarou meu valor segundo a tradição do meu povo. Isso faz de você responsável por mim e de mim ligada a você. Os guerreiros estavam próximos o suficiente para que Kalum ouvisse vozes individuais chamando, não com raiva. Com algo que soava quase como celebração, como se isso fosse o que esperavam. Como se 500 homens tivessem cavalgado a noite inteira para testemunhar algo que acontecia tão raramente que exigia a presença de toda a tribo. O pai de Ayana estaria entre eles. O chefe que a expulsou, vindo ver o homem que fez o que deveria ter sido feito, que viu o valor de sua filha quando decidiu que ela não tinha. E agora o que acontece? Perguntou Kalum. Ela olhou para ele com aqueles olhos escuros e penetrantes. Agora descobriremos se você realmente quis dizer o que disse. Se você realmente me vê como digna, por que eles vão pedir que você prove isso? Os primeiros cavaleiros entraram no assentamento. O som de 500 cavalos era como um trovão controlado. O assentamento despertou com um trovão que não era clima. 500 cavalos movendo-se como um só criavam um som que sacudia vidraças e fazia as pessoas correrem para as ruas. Kalum observava de sua oficina enquanto os guerreiros tomavam posições em um círculo perfeito ao redor da cidade. Não ameaçadores, não atacando, simplesmente presentes, inegáveis. Samuel Bridieri rompeu de seu escritório, espingarda na mão, o rosto vermelho de pânico. Outros homens surgiram com rifles, formando um aglomerado defensivo no meio da rua principal. Aquele tipo de coragem desesperada que vem de estar em menor número e apavorado. Abaixem as armas, e chamou Kalum de sua porta.
Eles não vieram para guerrear. A cabeça de Samuel se virou rapidamente para ele. Como diabos você sabe o que eles querem? Antes que Calum pudesse responder, o círculo de guerreiros se abriu. Um único cavaleiro avançou, mais velho que os outros, o rosto marcado por décadas de sol e vento. Ele usava um cocar cerimonial que o identificava como alguém importante, alguém que comandava respeito apenas pela presença. Todo o corpo de Ayanna ficou rígido ao lado de Calum. Meu pai, pensou. O chefe desmontou com graça prática, apesar da idade. Caminhou lentamente, cada movimento deliberado. Quando estava a 20 passos, parou e ergueu a mão, o gesto universal de paz. Os outros guerreiros permaneceram imóveis em seus cavalos, observando. Sou o chefe Tarhatan, e chamou em inglês claro, com forte sotaque, mas palavras precisas. Venho sem armas. Venho falar com o homem que vestiu minha filha de branco. O assentamento prendeu a respiração coletiva. Calum sentiu todos os olhos sobre ele. Sentiu o peso de um momento que definiria tudo o que viria depois. Ele avançou, deixando a segurança da porta. Sou Calum Ashord. Tarhatan estudava com olhos que nada perdiam, observando suas mãos marcadas, suas roupas simples, sua altura mediana. Vendo um homem que não representava ameaça física, um artesão, não um guerreiro, o silêncio se estendeu até se tornar quase insuportável. Você sabe o que fez? Perguntou finalmente o chefe. Fiz um vestido para ela porque ela precisava. Você lhe deu tecido branco. Mediu-a com suas próprias mãos. Passou a noite criando algo que honrava seu corpo como ele é, não como outros desejavam que fosse. A voz de Tarhatan ecoou por todo o assentamento. Você sabe o que isso significa na tradição do meu povo? Calum sentiu Ayanna se tensionar ao seu lado, mas manteve os olhos no pai dela. Ela me contou que, ao vesti-la de branco, declarei que ela era digna de respeito, de honra. Mais que isso, declarei-me disposto a assumir responsabilidade por seu bem-estar, a vê-la como valiosa quando seu próprio povo a rejeitou. A expressão do chefe era inescrutável. Quando expulsei minha filha há 2 anos, disse a mim mesmo que era necessário, que uma mulher que recusasse 3 pretendentes honoráveis trazia vergonha que poderia comprometer alianças, que seu tamanho e força a tornavam inapta ao casamento, que era um fardo para nosso povo. As palavras caíram como golpes físicos. Ayanna permaneceu imóvel, mas Calum pôde ver suas mãos tremendo. Eu estava errado, e disse Tarhatan, com a voz levemente falhando. Um pai nunca deve convencer-se de que seu filho não tem valor. Mas eu fiz. Deixei que política e orgulho me cegassem para o que deveria ter sido óbvio, que ela era exatamente como deveria ser. Ele deu 3 passos à frente. Perto o suficiente para que Calum visse a dor escrita em cada linha de seu rosto. Você viu em uma noite o que eu falhei em perceber em 20 anos. Você deu dignidade quando eu dei exílio. Você a tratou como preciosa quando eu a tratei como descartável. O maxilar do chefe se apertou. Segundo nossas tradições mais antigas, quando alguém de fora da tribo honra um dos nossos dessa forma, demonstra sabedoria que nosso próprio povo não teve, mostra-nos nossa cegueira. Os 500 guerreiros permaneceram em silêncio, testemunhas da confissão pública de um pai, do reconhecimento de falha de um chefe. A tradição também diz isto, continuou Tarhatan, que, se o homem que a honrou ainda sustenta sua declaração à luz do dia, diante de seu povo e do dele, então ele provou ser digno dela, e ela dele. Calum entendeu então que não se tratava de punição ou vingança. Era sobre responsabilidade, sobre forçar todos, inclusive o pai de Ayanna, a testemunhar o momento em que alguém escolheu ver seu valor publicamente sem vergonha. Então pergunto a você agora, Calum Ashord, diante de 500 guerreiros e de todo o seu assentamento, e a voz do chefe soou clara e forte, você sustenta o que o vestido branco declara? Você ainda vê minha filha como digna de honra, respeito e proteção? Mesmo sabendo que aceitar isso vinculará ela em nossa tradição, que você a estará escolhendo diante de todos que já disseram que ela era demais? O assentamento ficou completamente em silêncio. Todos observavam, esperando.
A espingarda de Samuel pendia solta em suas mãos, esquecida. Os guerreiros sentavam imóveis em seus cavalos, e Ayanna permanecia ao lado de Kalum em seu vestido branco, respirando quase imperceptivelmente. Essa era a prova que eles haviam vindo testemunhar. Não combate, não violência, apenas uma escolha pública. Ele oraria à luz do dia da mesma forma que o fizera no escuro? Sustentaria a sua declaração quando ela tivesse consequências reais? Kalum olhou para Ayanna, para a mulher que comera restos em um beco, que usara trapos porque nada servia, que fora repetidamente informada de que seu corpo, sua força, sua própria existência eram errados, que fora banida pelo próprio pai por se recusar a se tornar menor. Então olhou para o chefe Tarrata e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Sustento cada ponto que fiz, cada medida que tirei, cada momento que passei criando algo digno dela. Sim, ela tem valor. Ela tem honra. E qualquer um que não consegue ver isso escolhe a cegueira. As palavras pairaram no ar da manhã, finais e irrevogáveis. A expressão do chefe Tarrata mudou. Algo que poderia ser alívio, orgulho ou a emoção complicada de um pai percebendo que sua filha havia encontrado o que ele não conseguiu lhe dar. Ele ergueu a mão e imediatamente os 500 guerreiros desmontaram como um só. O som das botas batendo na terra era como um trovão distante. Então, de acordo com a lei mais antiga do nosso povo, declarou Tarrata, reconheço esta união. Kalum honrou minha filha quando sua própria tribo não pôde. Ele provou ser digno através de ações, não de palavras. Através do sacrifício de tempo e habilidade dados livremente. Ele fez uma pausa, deixando o peso da declaração se assentar. Em 3 dias, realizaremos a cerimônia. Aqui, neste lugar, testemunhada por ambos os povos. Até lá, minha filha permanece sob sua proteção. Ayanna emitiu um som pequeno e sufocado. Kalum olhou para ela e viu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas algo diferente. O alívio de 2 anos carregando peso sozinha, acreditando que nunca seria escolhida, nunca seria vista como algo além de um problema a ser resolvido ou uma ameaça a ser contida. Os guerreiros começaram a montar acampamento no terreno aberto ao redor do assentamento. Sem agressão, sem exigências, apenas estabelecendo presença, deixando claro que permaneceriam até que a cerimônia fosse completa. Até que a união fosse testemunhada devidamente. Samuel se aproximou cautelosamente, a espingarda agora pendurada no ombro. Olhou para Kalum com uma expressão entre choque e respeito relutante. Você sabe o que acabou de fazer? Sei exatamente o que fiz. Em 3 dias, você vai se casar com aquela mulher diante de todo o território. Kalum olhou para Ayanna, ereta em seu vestido branco, não mais tentando se tornar menor. Sim. Por quê? Samuel perguntou genuinamente confuso. Por que se vincular a ela? Por que arriscar a ira da tribo se algo desse errado? Por que escolher isso? Era a mesma pergunta que todos faziam desde o momento em que ele lhe ofereceu comida no beco. Por que mostrar bondade a alguém que o mundo decidiu que não valia a pena? A resposta parecia complicada antes. Agora parecia simples. Porque ela merecia alguém que a enxergasse, disse Kalum. E eu tinha a capacidade de fazer algo a respeito. Samuel balançou a cabeça, incapaz de compreender essa lógica. Caminhou para longe, resmungando sobre tolos e selvagens e o fim do comportamento civilizado, mas sua opinião não importava mais. Nenhuma opinião deles importava. O chefe Tarrata se aproximou, parando a uma distância respeitosa. De perto, Kalum pôde ver a semelhança e a mesma estrutura óssea forte, os mesmos olhos escuros penetrantes, a mesma presença que comanda espaço sem exigi-lo. Minha filha, disse Tarrata suavemente, dirigindo-se diretamente a Ayanna pela primeira vez. Eu te prejudiquei. Deixei que o medo me guiasse em vez do amor. Disse a mim mesmo que estava protegendo a tribo, mas estava apenas protegendo meu próprio orgulho. Sua voz se endureceu. Você sempre foi exatamente como deveria ser, forte, inabalável, digna.
Eu deveria ter dito aos homens que queriam que você mudasse que eram eles que precisavam mudar, não você. O maxilar de Ayanna se moveu. Anos de dor não poderiam ser apagados por um pedido de desculpas, mas era um começo. Uma fissura na parede de raiva e abandono que ela havia construído. Por que agora? Perguntou ela. Por que vir agora, quando me expulsou há 2 anos? Porque nossos exploradores trouxeram notícias há 3 dias. Eles me contaram algo estranho. Que minha filha, a quem forcei a viver como um animal, encontrou alguém que a viu como humana, como digna, como merecedora de coisas belas feitas com cuidado. As mãos de Tarhatan se cerraram e se abriram. E percebi que passei 2 anos mentindo para mim mesmo, dizendo que você estaria melhor fora, que a tribo seria mais forte sem você. Mas a verdade era mais simples e vergonhosa, e eu tinha medo. Medo de que admitir que estava errado me fizesse parecer fraco. Então deixei você sofrer para proteger minha imagem como chefe. A confissão lhe custou. Kalum pôde ver isso na forma como os ombros do homem mais velho se curvaram levemente. Na forma como sua voz caiu. Quando soube que alguém a havia honrado com tecido branco, com tempo e habilidade dados livremente, soube que precisava testemunhar como é a verdadeira força. Ver um homem que não tem medo de declarar seu valor publicamente. Ele encontrou os olhos de Kalum. Você me envergonhou sem querer. Me mostrou o que eu deveria ter feito o tempo todo. Ayanna permaneceu em silêncio, absorvendo tudo. O pai que a expulsara agora elogiava o estranho que lhe mostrará a dignidade básica. A complexidade disso mostrava-se em seu rosto e gratidão misturada com dor. Esperança misturada com feridas antigas que não cicatrizariam rapidamente. Em 3 dias, disse Tarhatan, dirigindo-se a ambos agora, e realizaremos a cerimônia de união. Segundo nossa tradição, vocês estarão diante de ambos os povos e confirmarão sua escolha. Ayanna confirmará sua aceitação e vocês se tornarão família, não apenas um para o outro, mas para toda a nossa tribo. Ele se virou para ir embora, então parou. Minha filha, você sempre foi meu maior orgulho. Sinto muito por ter precisado de um estranho para me lembrar dessa verdade. Enquanto o chefe caminhava de volta para seus guerreiros, Ayanna finalmente cedeu. Ela se encostou ao ombro de Kalum, seu corpo poderoso tremendo com um soluço que segurara por tempo demais. Ele envolveu-a em seus braços, sentindo quanto ela ainda tentava se tornar pequena, mesmo agora, quão profundamente a rejeição a havia cortado. Você está segura, disse ele suavemente. Você foi vista. Você foi valorizada. E em 3 dias, 500 pessoas vão testemunhar essa verdade. Ela se afastou, limpando os olhos bruscamente. Nunca pensei que usaria branco. Nunca pensei que alguém me escolheria. Então é hora de você aprender que estava errada sobre o seu valor. 3 dias se passaram em um ritmo estranho. Os guerreiros permaneceram acampados ao redor do assentamento, sua presença transformando-se de ameaça em curiosidade. Crianças da cidade começaram a se aproximar da borda do acampamento, atraídas pelos cavalos e pela língua desconhecida. Os guerreiros responderam com paciência, mostrando como trançar cordas, demonstrando técnicas de montaria. O medo começou a dar lugar à compreensão. Ainda não havia amizade, mas sim a base para ela. Kalum passou aqueles dias com Ayanna, aprendendo sobre o mundo dela enquanto ela aprendia sobre o dele. Ela lhe contou sobre as histórias de sua mãe, sobre as terras altas onde seu povo vivia, sobre tradições passadas de geração em geração. Ele lhe mostrou seu ofício, ensinando os nomes de diferentes tecidos, a finalidade de vários tipos de costura, pequenas trocas que construíram algo que nenhum dos dois esperava, confiança, conexão, o início de uma parceria genuína. Na manhã do 3º dia, o chefe Tarhatan chegou à oficina vestido com seu traje cerimonial completo, cocar de penas, colete de contas, rosto pintado com marcas cujo significado Kalum não podia ler, mas entendia que eram importantes. Atrás dele, os 500 guerreiros formaram um círculo enorme no terreno aberto entre o assentamento e o acampamento. Ambos os povos estavam misturados agora. A curiosidade havia superado a desconfiança.
A história estava sendo feita, quer alguém percebesse ou não. É hora, disse Tarhatan simplesmente. Ayana olhou para Kalum. Tem certeza? Uma vez que isso aconteça, não há como voltar atrás. Você estará ligado a mim de formas que vão além do que seu povo entende como casamento. Você será família para toda a minha tribo, responsável não apenas por mim, mas por eles. Kalum segurou sua mão. Seus dedos eram enormes em comparação aos dele. Marcados e fortes. Nunca estive mais certo de nada. Eles caminharam juntos em direção ao círculo de testemunhas. 500 guerreiros estavam em silêncio e solenes. O povo do assentamento se reuniu atrás deles, atraído pelo espetáculo e pela curiosidade genuína. Samuel estava lá. O comerciante, o ferreiro, famílias com crianças. Todos que antes olhavam para Ayana com desgosto ou medo agora forçados a testemunhar seu reconhecimento. O chefe Tarhata estava no centro do círculo, esperando. Quando Kalum e Ayana chegaram, ele ergueu as mãos e toda a assembleia caiu em silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da reverência, de testemunhar algo sagrado. Meu povo, começou Tarhata, sua voz ecoando por toda a assembleia, reunimos-nos para testemunhar uma união, para ver o que acontece quando alguém olha além do medo e vê valor. Quando alguém escolhe dignidade em vez de conveniência, quando alguém cria beleza para quem foi ensinado que não merece nada belo. Ele gesticulou para Ayana em seu vestido branco. Ela estava ereta agora, não mais tentando se tornar menor. O sol da manhã iluminava o tecido, fazendo-o brilhar. Ela estava radiante, poderosa, inegável. Kalum Ashord vestiu minha filha de branco quando ela usava trapos. Ele lhe deu abrigo quando dormia ao frio. Ele viu sua humanidade quando outros viam apenas um problema a ser resolvido. A voz de Tarhatan se tornou rouca de emoção. Ele fez o que eu falhei em fazer, o que todos nós falhamos em fazer. Ele a tratou exatamente como ela merecia, com honra, com respeito, com o simples reconhecimento de que ela importa. O chefe se voltou para Kalum. Você aceita a responsabilidade desta união? Escolhe-a livremente, sabendo que seu povo se tornará seu povo? Que seus fardos se tornarão seus fardos? Aceito, disse Kalum claramente. Tarhatan se voltou para Ayana. Você aceita este homem? Reconhece que ele viu seu valor quando outros estavam cegos? Que ele a escolheu quando você acreditava que ninguém o faria? A voz de Ayana soou forte e segura. Eu o aceito. Eu o escolho. E honrarei esta união pelo resto dos meus dias. O chefe colocou suas mãos sobre as deles, suas palmas marcadas cobrindo ambas. Então, pelas leis mais antigas do nosso povo, eu os declaro unidos. O que era separado agora está junto. O que estava sozinho agora está acompanhado. Que encontrem força um no outro que não poderiam encontrar sozinhos. Os 500 guerreiros explodiram em um grito que sacudiu o chão. Não eram gritos de guerra, mas de celebração, de alegria, o som de um povo inteiro reconhecendo que algo certo finalmente havia acontecido, que a justiça, embora pequena e pessoal, fora feita. O povo do assentamento permaneceu em silêncio, processando o que havia testemunhado. Alguns rostos mostravam vergonha, outros admiração, mas todos tinham visto, e a mulher que antes tratavam como menos que humana estava sendo honrada por 500 guerreiros, e o estranho que chamavam de perigoso estava sendo celebrado. Kalum puxou Ayana para perto, e ela se inclinou para abraçá-lo de verdade. A diferença de altura era óbvia, inegável, e completamente irrelevante. Eles se encaixavam de maneiras que nada tinham a ver com proporções físicas e tudo a ver com se enxergarem claramente. Enquanto estavam ali, cercados por 500 testemunhas e pelo início de dois mundos aprendendo a se entender, Kalum lembrou-se das últimas palavras de sua esposa. Cuide de alguém. Não deixe que o luto te torne inútil. Ele finalmente ouvirá. E, ao ouvir, encontrou não apenas propósito, mas parceria, não apenas significado, mas amor. Ayana olhou para ele, lágrimas agora escorrendo livremente. Obrigada, sussurrou. Por me enxergar.
Obrigado, e respondeu ele. Por me permitir. Os guerreiros começaram a se dispersar. Cerimônia completa. O chefe Tarhata se aproximou uma última vez, desta vez abraçando sua filha de verdade. Anos de dor não seriam curados em um momento, mas aquele era um começo. Um pai reconhecendo seu fracasso e uma filha permitindo a reconciliação. À medida que o sol subia e o dia avançava, Kalum e Ayana permaneceram juntos. Um totem e a filha de um guerreiro, um viúvo e uma exilada. Duas pessoas que se encontraram da maneira mais improvável e escolheram construir algo novo. Algo que honrava quem realmente eram, em vez do que o mundo dizia que deveriam ser. O vestido branco cumprirá seu propósito. Não pela transformação do corpo dela, mas pela declaração de seu valor. E aquela declaração, testemunhada por 500 guerreiros e por todo o assentamento, mudará tudo. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir a outra narrativa inesquecível onde coragem e compaixão colidem de maneiras inesperadas. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.